Sou um filho amado de Deus, que me identifico com cada pessoa que vem aqui compartilhar seus testemunhos. Hoje estou aqui para apresentar o meu testemunho pessoal, em especial como Deus tem dirigido minha vida no discernimento das minhas áreas de recuperação e em sendo tratadas como tenho feito as reparações. Assim vou começar de novo dizendo que sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade, baixa autoestima, religiosidade, procrastinação e codependência. Meu nome é Conrado. Meu nascimento foi meio complicado. Só vim tomar plena consciência disso recentemente, que sobre minha vida tinha uma palavra, uma sentença de morte. Antes do meu nascimento, minha mãe teve muitos abortos espontâneos, tanto no caso do meu irmão anterior a mim, como comigo, que sou 6 anos de diferença entre nós. Quando eu nasci, ela tinha 49 anos de idade. Atualmente, entende-se que havia um problema de RH negativo no sangue de minha mãe. Mas o fato é que, ao contar que estava grávida de mim, meu pai a orientou a ir na farmácia e comprar e tomar o remédio, que era um laxante poderoso de animal, tipo para cavalo, que provocaria o aborto. Ela estava com a saúde muito debilitada e poderia falecer na gravidez. Tanto é que eu e meu irmão tivemos que nascer no hospital e não em casa, pois a nossa gravidez foi de alto risco. No final do dia, ao chegar em casa, meu pai perguntou se ela havia comprado e tomado remédio. Ao que ela respondeu que havia comprado sim, mas havia desistido da ideia de tomá-lo e havia jogado na privada. Ele disse da preocupação dele com sua saúde, pois havia risco de vida, mas a apoiou e foi com muita dificuldade que a gravidez chegou a bom termo. E após o meu nascimento, minha mãe ficou tão debilitada ao ponto da minha irmã ter que cuidar de mim, perdendo o ano escolar por causa disso. No retiro restauração, tive consciência espiritual da sentença de morte nessa história de família. E liberei perdão para o meu pai falecido. Além disso, por estar viajando no dia do seu falecimento, não consegui estar presente no enterro do meu pai. Com isso, sem que eu soubesse, ficou essa pendência emocional. E ao ser ministrado na aula de lutos e perdas no curso de psicoteologia, entendi que deveria colocar meus sentimentos em uma carta e ir até minha cidade natal, Presidente Prudente, e ler essa carta diante do seu túmulo. Aproveitei minhas férias, fui e fiz conforme foi me orientado. Sinto-me emocionalmente totalmente resolvido. Tive uma infância muito feliz em uma pequena cidade no interior de São Paulo, Piquerobi, 1.000 a 2.000 habitantes, onde as crianças, em especial os meninos, brincavam todos juntos. Assim, fui iniciado na minha vida sexual muito cedo com a molecada, praticando troca-troca, pois o conhecimento que tínhamos era observando os animais. Até que uma experiência negativa de dor cessou a brincadeira no grupo. Ao fazer minhas memórias, esse assunto veio à minha mente e entendi que não estava resolvido, pois havia um garoto, meu vizinho, de quem eu me lembrava mais constantemente. Lembrava-me apenas do seu apelido, Zimba. Mas haviam se passado 3 décadas, 30 anos. Como fazer reparação? Fiz uma oração dedicando esse assunto para Deus. Recomendo que você só faça essa oração se estiver disposto a obedecer e resolver o seu passado. Meu irmão foi fazer uma viagem de férias na região e decidiu passar por Piquerubi alguns momentos. Ela é uma cidade de primeira. Se você engatar a segunda no carro, já saiu da cidade. Passeou de carro pelos lugares da nossa infância, dele e a minha,
E antes de pegar o acesso para a rodovia, decidiu abastecer o carro. Quando foi pagar, o atendente, o dono do posto, olhou para o nome, Walter Fannemiller? Você conhece Conrado Fannemiller? Era o Zimba. E ele mandou através do meu irmão o e-mail para que eu entrasse em contato. Sem dúvida, Deus agindo. Fiz contato e nessas minhas férias fiquei hospedado na casa dele. Situação muito difícil. Durante todo o dia não tive um tempo a sós com ele. E finalmente, após o jantar, na presença da minha esposa, que já sabia de tudo, e da esposa dele, que eu acho que também sabia pelos comentários, lembrei do assunto e pedi perdão. Foi muito constrangedor, mas foi bênção de Deus, pois saí daquele encontro totalmente livre. E o Zimba prometeu visitar nossa igreja quando viesse a São José dos Campos, onde ele tem um amigo. Em vista desse início precoce, tive meu primeiro relacionamento sexual com homossexuais e 2 outros intercursos na adolescência. Mas cessei ao ler na Bíblia a resposta de Deus a Caim, onde é dito que o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. E desde então tenho vencido a cada dia em minha sexualidade. Mas os homens que já fizeram o retiro Homens de Honra irão entender melhor o que eu vou compartilhar. Na minha adolescência, tive um pastor missionário americano que foi muito importante na minha formação. Ele uma vez procurou-me para conversar sobre as meninas e deu-me conselhos valiosos, que no entanto não segui inteiramente, conforme mencionei há pouco. Há uns 3 ou 4 anos atrás, minha esposa e eu fomos visitá-los nos Estados Unidos, fruto de uma mensagem do pastor Carlito, para honrarmos aqueles que foram importantes em nosso passado e na nossa infância. Foi um tempo muito gostoso, almoçamos um verdadeiro almoço americano e após continuamos viagem. A Márcia, minha esposa, em pouco tempo dormiu. E fiquei eu e os meus pensamentos. E o Espírito Santo começou a trazer-me à mente a conversa que havíamos tido lá na adolescência. E as orientações, e a dizer-me: volte, confesse seu pecado ao pastor Daniel e dona Meire. Foi uma luta de aproximadamente 60 milhas, 100 quilômetros, 1 hora, dirigindo e lutando com Deus. Até que ele me disse em minha mente: que tipo de pastor você quer ser? Igual ao pastor Daniel, que deu a sua vida para evangelizar o Brasil? Igual ao pastor Carlito, pastor Fabiano, a quem você admira e honra? Ou um pastor meia boca? Você decide. Entrei numa área de descanso, acordei minha esposa, contei-lhe a minha luta e ela incentivou-me a voltarmos. 100 quilômetros, mais de 1 hora, 1h30, voltamos. Pastor Daniel e dona Meire ficaram muito assustados quando nós voltamos, mas ao contar meu pecado que ocorreu após termos tido aquela conversa sobre as meninas e pedir perdão a ele, foi um momento muito emocionante e libertador. Ambos oraram por mim, declarando libertação e vitória sobre a minha vida. E continuei a viagem e a vida com liberdade de espírito e emoções. Dona Meire faleceu poucos meses depois. E alguns anos atrás, na época da Copa, o pastor Daniel veio ao Brasil. E ao visitá-lo na casa em que ele estava hospedado em Campinas,
ele teve um momento a sós comigo e mencionou que por eu ter voltado e confessado o meu pecado a eles, Dona Meire, antes de falecer, disse que valeu a pena o tempo deles no Brasil, 30 anos. E eles ficaram muito felizes. E louvando a Deus pelo privilégio de ter partilhado da minha vida. Meu testemunho continua com religiosidade, baixa autoestima, procrastinação e codependência. Mas meu tempo de testemunho já acabou faz tempo e quero terminar dizendo que vale a pena fazer as reparações a que Deus te conduzir. Sei que há casos em que a orientação é buscar a sensibilidade do Espírito Santo para confessar ou para não fazer a reparação. Mas obedecer à voz do Espírito, creio que minha vida continuou sendo muito abençoada por Deus e continuo a receber e compartilhar a graça de Deus. Obrigado pelo silêncio de vocês.